no início, né, de tudo, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito já se movia sobre a face das águas. Depois Deus veio e construiu a terra em 7 dias. E depois disso, o Espírito Santo, ele se apoderava das pessoas, de algumas pessoas, né, na Bíblia, que a Bíblia diz. Ele se apoderou de Saul. Tem em 1 Samuel, eu não vou ler, só para você saber, a Bíblia diz que ele se apoderou de Saul, 1 Samuel 11:6. Ele se apoderou de Davi, que é em 1 Samuel também, 16:13. Se apoderou de Zacarias, que é em 2 Crônicas 24:20. E tem outras pessoas que o Espírito Santo se apoderava e usava tremendamente. Também nós sabemos que no tabernáculo, somente uma vez, quando foi construído o tabernáculo, que era a casa do Senhor Jesus, o templo do Senhor, que somente uma vez durante o ano, uma vez a cada ano, o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Uma pessoa tinha que fazer vários rituais, várias séries de rituais, se consagrava, fazia tudo para uma vez no ano entrar no Santo dos Santos. E quando essa pessoa, esse sumo sacerdote que se apresentava e ele não estava apropriado, ele morria naquele lugar. E a Bíblia diz que era amarrado uma corda na cintura do sumo sacerdote, para que se ele entrasse nesse lugar, ele não estivesse apropriado, ele morresse, eles também não podiam entrar. Ele era puxado pela corda. Isso aí foi quando foi construído o tabernáculo. Mas, no Novo Testamento, quando Jesus veio, tudo mudou. Amém? Glória a Deus. E a primeira coisa que eu quero falar com você é sobre a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo também ele é onisciente, onipotente e ele é onipresente. Vamos ver, essa eu queria que você coloque aí, Atos 10:38. Atos 10:38. A divindade do Espírito Santo também. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, olha aí, Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. E com ele andou por toda parte. O Espírito Santo também foi com Jesus, por toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Amém? Então, o Espírito Santo também, ele é onipresente, onipotente, junto com o Senhor Jesus e onisciente. E na Bíblia você vai ver alguns nomes que falam sobre o Espírito Santo, além desse nome que a gente fala sobre o Espírito Santo. Fala o Espírito de Deus, Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Eterno. Esses também eram alguns nomes. E pode ter outros também na Bíblia que você pode ver que fala que é relacionado ao Espírito Santo. E nós
somos hoje o templo do Espírito Santo. Amém? Em 1 Coríntios 6:19 diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Ele habita nos filhos. Tá? Vamos ver o que o Espírito Santo é para nós. E por que ele habita nos filhos? Eu vou também mostrar para você. Primeira coisa, o que o Espírito Santo é para nós. Ele é nosso conselheiro. Ele direciona a nossa vida. Ele é nosso conselheiro, que está em João 14:15. De 15 a 17. Vou estar falando para vocês hoje sobre o Espírito Santo. E a gente está, muitas vezes a gente negligencia o que Deus nos dá, que é a presença do Espírito Santo em nós. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro. Por que outro? Porque Jesus estava aqui aconselhando as pessoas, ok? Mas quando ele for para o céu, isso que ele está querendo dizer, ele enviará um outro conselheiro que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo. Olha aqui, isso daqui, a hora que eu vi, eu falei, gente, eu não tinha percebido isso. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê e não conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês, estará com vocês. Isso é para os filhos. Os que não são filhos, eles não veem e não conhecem. E às vezes a gente que é filho, a gente pede conselho para as pessoas que nem filho é. E ouve o conselho e segue o conselho de pessoas que nem conhecem a Jesus. Sendo que você é filho. E o Espírito Santo habita em você. E Ele é seu conselheiro. Ele está te aconselhando. Ele está direcionando a sua vida. Ele está dando um caminho, Ele está dando uma rota. Ele está dando uma direção. Mas a gente prefere ouvir o conselho dos outros. Queridos, eu não estou falando para você buscar conselheiros também aqui, ok? Só que muitas vezes, às vezes a gente dá a maior ênfase em pessoas, em conselho das pessoas, e esquece do conselho do Senhor, do Espírito Santo, que já te aconselhou, que já direcionou sua vida, já te deu uma rota, já te deu um caminho. Mas você acaba indo para o conselho dos outros. E às vezes a gente acaba negligenciando o que Deus já nos deu, que é o Espírito Santo habitando em nós, para os filhos. E isso só é para nós que é filhos. É nós que devemos aconselhar as pessoas que estão lá fora. Não as pessoas que estão lá fora aconselhar nós. Porque nós temos o Espírito Santo que nos direciona, que nos dá o conselho. Segunda coisa que eu observo, que o Espírito Santo é para nós, ele nos leva ao arrependimento. Que é em Mateus 3:11. Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem eu não sou digno de lavar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito e com fogo.
ele também nos leva ao arrependimento. Aí você pode pensar, mas as pessoas que não conhecem, não andam com Jesus, não se arrependem? Sim, mas a maioria se arrepende quando eles têm consequências do erro. Mas nós, quando Deus fala para nós, faz isso, e você não faz, na hora que você fala assim, não, não vou fazer. Eu até ouvi o testemunho da irmã que Deus, né, que estava para fazer algo que Deus colocou para ela, por insegurança, ela falou assim, eu não vou fazer não. Não estou bem, eu não vou fazer. A hora que ela renunciou isso, no momento que ela renunciou, ela viu, depois veio o arrependimento. Ela não teve a consequência disso. Mas o Espírito Santo mostrou ali para ela e ela se arrependeu. Então, ele nos leva ao arrependimento. O Espírito Santo também nos leva à regeneração. É recuperação moral e espiritual. Saiba você, o Espírito Santo te leva à regeneração, ao recuperação moral e espiritual. Você que talvez está perdido de quem você é, na sua identidade, o Espírito Santo te conduz a reconhecer a sua verdadeira identidade também, que é em João 14, 20. Naquele dia, compreenderão que eu estou no meu Pai, e que vocês estão em mim, e que eu estou em vocês. Jesus está falando que nós vamos compreender que Ele está no Pai, e que nós estamos nele e ele em nós. Jesus habita em nós. Essa é a nossa identidade e ele nos leva a essa regeneração, a recuperação moral. Saiba você, se tem te afligido, se tem roubado você, se tem caluniado você, envergonhado você, o Espírito Santo é regenerador e vai resgatar isso por você. Ele vai mostrar a verdadeira identidade que habita em você, dentro de você, que você é filha de Deus. E o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo também, ele nos leva ao ensino, a entender a Escritura. Por isso que muitas vezes, quando a gente não conhece a Jesus, a gente fala assim, não, mas eu leio a Bíblia, não entendo nada, não vejo nada, para mim está falando em inglês ali, eu não estou vendo nada. Mas quando a gente aceita Jesus, o Espírito Santo começa a habitar em nós, ele nos começa a revelar as Escrituras da Bíblia. Ele faz a gente entender a Escritura inspirada por Deus. Porque daí ele está em nós, daí a gente entende a comunicação e é revelada a nós. Em João 14, 26. Vocês vão andar um pouquinho na palavra aí. Contudo, o conselheiro, de novo falando, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai ensinará em meu nome, que o Pai enviará em meu nome e ensinará a vocês todas as coisas, e fará que se lembrem de tudo que eu disse. O Espírito Santo vai te ajudar a você entender as Escrituras, vai ensinar a você. Por isso que é muito bom, importante você ler a Bíblia. E pedir, às vezes se você não está entendendo, o Espírito Santo, mostra para mim, revela a mim. E Ele vai revelar a você o que tem ali para você.
Porque Ele ensina também. Mostrei algumas coisas. O Espírito Santo também conduz você. Ele consola e Ele direciona. Ele te conduz ao caminho. Ele te consola na dor. Quantas pessoas passam por dor, mas Ele te consola. E Ele te conduz ao caminho. E tudo isso, e muito mais, que eu estou falando aqui algumas coisas, do Espírito Santo, que nos ajuda, que Jesus deixou o Espírito Santo para nós, e às vezes a gente negligencia a presença do Espírito Santo em nós, e a gente não dá um valor para o Espírito Santo em nós. Eu estou aqui para te dizer hoje, valorize mais o que Deus está te dando. Valorize mais o que Deus deixou para nós, para os filhos, é somente para os filhos, amém? Valorize isso. Acorde falando com o Espírito Santo. Ande falando com o Espírito Santo, porque se você está falando com o Espírito Santo, você está falando com Deus e você está falando com Jesus. O Espírito Santo, ele é exclusivo. Ele é exclusivo para os filhos. Ele é exclusivo para você. Deus é a pessoa, é uma pessoa, na pessoa de Jesus e na pessoa do Espírito Santo. Deus é uma pessoa, na pessoa de Jesus e na pessoa do Espírito Santo. Por isso fala a Trindade. E o Espírito Santo tem emoções. Também ele sente. Porque em Efésios 4:30 fala, não entristeçais o Espírito Santo. Então ele sente, ele tem emoções. Ele é uma pessoa também. Nós precisamos ter mais comunhão com o Espírito Santo, queridos. Tenha comunhão com o Espírito Santo. 2 Coríntios 13:14. Comunhão com o Espírito Santo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com vocês. Precisamos ter um relacionamento com o Espírito Santo. Não é você só buscar quando precisa. É se relacionar. O que é se relacionar? Você tem um relacionamento. É você estar sempre presente. Para você ter um relacionamento com uma pessoa, como que você faz? Você vira e mexe, manda um WhatsApp, você liga, você vai na casa da pessoa, você sai com a pessoa, você caminha, você anda com a pessoa. E quanto mais a gente vai andando com a pessoa, mais a gente vai conhecendo uma ou outra. Às vezes só no bom dia, boa tarde, se você já começa a conhecer a pessoa, se ela está bem ou não, não é? Só do bom dia, boa tarde, você já conhece. Agora, o Espírito Santo, a gente procura quando precisa, muitas vezes. Mas nós, a partir de hoje, não vamos fazer mais assim. Amém? Nós vamos ter relacionamento com Ele, nós vamos ter comunhão com Ele, nós vamos andar com Ele, caminhar com Ele. Valorizar o Espírito Santo em você. Ele te consola, Ele te conduz, Ele te guia. Ele te ensina. A liderança com o Espírito Santo deve ser por toda a nossa vida. Sem o Espírito Santo não há arrependimento, queridos.
Sem o Espírito Santo não há arrependimento. Por isso que muitas pessoas acabam não tendo mais arrependimento, porque já está longe do Espírito Santo. Deus providenciou para nós um guia para direcionar a nossa vida. Igual o GPS, igual o Waze. Ele é o seu guia para direcionar a sua vida. Para isso você tem que entendê-lo. E para você entender, você tem que se relacionar com ele. Para entender a linguagem do Espírito Santo, você precisa se relacionar com ele. Jesus prometeu que nós não ficaríamos sozinhos. E ele cumpriu a sua promessa. Não cumpriu? Ele enviou o Espírito Santo, que habita em nós. O Espírito Santo, ele entra em nossa vida e faz morada. Não é visita, não, ele faz morada. Só se você não quiser, mas você tem que abrir a porta e deixar ele entrar e fazer morada e habitar em você. Até você fala, mas quem é o Espírito Santo? Ele é a voz que fala dentro de você. Ele é a voz que fala dentro de você. Ele nos conduz à verdade. Ele é a própria mente de Deus em você. Disponível para quem? Os filhos. Porque ele vive no seu interior a partir do momento que você aceita Jesus. Você reconhece ele vive no seu interior, dentro de você. Ele, o Espírito Santo, é a voz que enche a sua cabeça com o pensamento de Deus, íntimo, perto e pessoal. É pessoal para cada um. Ele fala com cada um pessoalmente diferente. Às vezes ele fala igual, às vezes... Por isso que às vezes quando tem um congresso, uma conferência aqui, e Deus vai encaixando as peças, porque Ele vai comunicando com as pessoas, com os profetas que vêm no altar. Às vezes Ele fala a mesma mensagem e confirma. Muitas vezes você fala, Senhor, confirma essa mensagem. Aí vem alguém e fala alguma coisa que confirmou a mensagem que você está querendo ministrar. Ou que confirmou algo que você está querendo tomar a decisão. Jesus viveu nessa terra como homem, mas cheio do Espírito Santo. E esse é o exemplo que Deus deixou para nós. Viver nessa terra cheio do Espírito Santo. Ele dependia do Espírito Santo. Sabe aonde sabe aonde o Espírito Santo falava com ele? Da mesma maneira que fala conosco. Do mesmo jeito que fala conosco. Vamos ver em Marcos 2:8. Olha aí, você que anda com o Espírito Santo e você que busca o Espírito Santo, olha o que acontece. Marcos 2:8. Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles assim razoavam dentro de si. E perguntou-lhes: por que razoais desse modo em vossos corações? Aqui, queridos, ele estava falando com o fariseu. Os fariseus estavam pensando algo sobre Jesus,
E o Espírito Santo pensou, igual vocês estão pensando algumas coisas aí. E o Espírito Santo revelou para Jesus o que eles estavam pensando. O que eles estavam cogitando, falando sobre Jesus. Estavam pensando sobre Jesus em pensamento, e o Espírito Santo revelou a eles. Saiba você, que às vezes, quando você estiver com o Espírito Santo, alguém estiver falando com você, ou querendo tomar uma decisão para passar a perna em você, você que tem o Espírito Santo, ele vai revelar você e vai dar um livramento para você. Amém? Você que anda com o Espírito Santo, ele é um Deus, ele nos livra. Se você andar com ele, alguém quiser fazer mal para você, se você estiver com os olhos abertos na direção do Espírito Santo, ele vai revelar a você e vai dar livramento para você. Amém? E agora, quero falar com você também sobre a gente falar em línguas. Quem aqui fala em línguas? Levanta a mão. Já foi batizado em línguas? Levanta a mão. Você usa isso que Deus deu a você também? Você exercita isso que Deus deu a você? 1 Coríntios 14, 2. O pastor Jeff pode começar a subir. 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em línguas não fala por intermédio do homem. Olha aí, quem fala em línguas não fala por intermédio do homem, mas a Deus. De fato, ninguém entende pelo Espírito, mas fala em mistérios. Mas quem profetiza faz para edificação, encorajamento, consolação dos homens. É o que eu estou falando aqui para você também. Eu estou revelando a você, estou profetizando a você as Escrituras. Quem fala em línguas edifica a si mesmo. É para você mesmo. Mas quem profetiza edifica a igreja. Isso aqui é Paulo que estava falando para a igreja de Coríntios. Desejo que todos vocês falem línguas. Olha aí, ele deseja que todos vocês falem línguas. Mas prefiro que profetizem, que preguem a palavra. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que interprete, para que a igreja seja edificada. Paulo tratou a respeito do dom do Espírito. Essa carta foi sobre o dom do Espírito. Só que ele observou que essa igreja, ela estava dando mais ênfase para a oração em línguas do que para a profecia. É isso que estava acontecendo naquela igreja. Imagina a gente vir aqui e eu só pregar em oração em línguas. Vão ser meia dúzia que ninguém vai entender na realidade. Se eu aqui só orar em línguas, ninguém vai entender. Porque a oração em línguas não é para falar para vocês. É para eu falar com Deus. Vocês estão entendendo, gente?
A oração em línguas é para você falar com Deus, é a sua conexão direta com Deus. E outra coisa, a gente faz cursos para inglês, que é uma língua que fica difícil, que é difícil. Agora Deus nos deu uma língua do Espírito Santo e a gente não usa ela, não exerce esse dom. Tá de graça para você. Só você buscar. Agora o inglês é uns 4 anos para você começar a falar melhor. Agora tem ali de graça para você e você não usa. Havia uma tendência em Coríntios dele só orar em línguas. E o que acontecia com isso? Começou a perder o domínio próprio, não tinha o domínio próprio. Porque a igreja tem um fundamento. A igreja aqui tem um fundamento que é para edificação, para entendimento e ordem. E se eu só falar em línguas aqui no púlpito, não vai ser interessante para ninguém. Somente para mim. O erro de Coríntios era enfatizar pessoal e esquecer da igreja. Ele enfatizava muito o pessoal, mas esquecia da igreja em si. Só que o que eu vejo que está acontecendo hoje, queridos? Nós pegamos esse dom de oração em línguas que está disponível para nós e guardamos na gaveta e não usamos esse dom. Sabe aquela gaveta que você não usa, que está guardado? Muitas vezes a gente faz isso. Hoje eu tenho visto isso. Lá na época de Coríntios, eles estavam dando mais ênfase à oração em línguas do que à profecia. Mas hoje, só está mais a profecia. E negligenciando o dom que Deus deu para nós, que é de oração em línguas. E a oração em línguas é para se fortalecer pessoalmente. E a gente não pode dizer, como a Bíblia diz, você não pode dizer para o olho, eu não preciso de ti. Você não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. Não, nós precisamos da mão, nós precisamos do olho, nós precisamos da perna. É o corpo de Cristo. Nós precisamos da profecia, nós precisamos da oração em línguas também. Paulo percebeu que a igreja negligenciava a profecia e dava mais ênfase inapropriada ao dom de línguas. Mas hoje eu estou percebendo que a oração em línguas, ninguém está interessado. Na época que eu me converti, queridos, eu vi a oração em línguas, eu comecei a buscar isso. Eu comecei a buscar isso. Não, eu quero ter essa oração de língua estranha aí, que só vem de Jesus. Só Ele pode dar. E eu buscava isso. E fui batizado com oração em línguas numa conferência. Mas hoje a gente nem está se importando. Ninguém mais busca oração em línguas. Ninguém mais se importa com o Espírito Santo que está dentro de você. Como deveria se importar. Tá bom? Porque a gente se importa, mas não como deveria se importar. Os profetas do Antigo Testamento, eles recebiam a mensagem vinda direto de Deus, por meio do Espírito Santo. Daí eles se comunicavam à igreja.
Hoje, não é como hoje, queridos. Hoje a gente vai nas Escrituras. Hoje tem a Bíblia. Naquela época não tinha Bíblia. Só o Antigo Testamento. E era muito difícil alguém ter. A maioria não tinha. Os profetas de hoje, os pastores de hoje, buscam o que? A Bíblia. Se prepara. E aí, busca o Espírito Santo. Mas naquela época era somente vinda de Deus. A profecia fala aos homens. A pregação fala aos homens. É o que eu estou falando aqui com você. A oração em línguas fala a Deus. É você com Deus. Na época de Pentecostes, todo mundo sabe, na época de Pentecostes, todos começaram a falar em línguas. E sobreveio, né? Um grande mover do Espírito Santo. Mas Paulo pregou em línguas? Não. Ele pregou em aramaico. Para aqueles que não estavam entendendo e entenderam o que estava acontecendo. O cristão que fala em línguas, fala com Deus. Se você está falando em línguas, exerça isso. Use isso. Se você que não fala ainda, não recebeu ainda, busque. A Bíblia diz que se você buscar, você encontra. Se você buscar, você pode encontrar. Então busque. E você vai edificar a si mesmo. E hoje, querido, se tem muito pouca oração em línguas, então a oração com interpretação, então, está mais difícil ainda. Porque primeiro você tem que ser batizado com a oração em línguas, e depois buscar a interpretação. Porque daí a interpretação pode... Eu posso orar em línguas aqui e estar interpretando para vocês. E é importante lembrar também, que igual eu já falei aqui, os cristãos também que estavam ali ouvindo o profeta, também não tinha a Bíblia. Era somente ali o profeta que passava para as pessoas. Não existia a Bíblia. O pastor Luciano Subirá contou a experiência dele. Quando ele houve um crescimento no ministerial na vida dele, foi quando ele meditava na palavra de Deus e na oração em línguas. Ele falou que daí isso aí houve um boom, um romper no ministério dele. Quando você está orando a Deus, é o seu espírito que fala, não a sua mente. Por isso que você não sabe o que você está orando. Quando você está orando, é o seu espírito que está falando com Deus. Não é a sua mente, por isso que você não sabe o que você está falando. O que acontece se a gente orar em línguas 2 horas consecutivas? Se você orar em línguas 2 horas consecutivas, seu espírito vai estar 2 horas se fortalecendo. O seu espírito está sendo fortalecido em Deus. É igual você estar forte. É igual você ir na academia, estar musculoso. Você vai ter mais entendimento das Escrituras, do que está acontecendo na sua vida. E direcionamento do Espírito Santo. Você vai estar forte, porque é o que eu falei. Oração em línguas é para você com Deus.
É para fortalecimento seu. Então hoje nós precisamos orar em língua, mais em línguas, para se fortalecer, para o povo se fortalecer. Amém? Então busque isso, queridos. Agora, se você não orar em línguas, ficar sem orar em línguas, o que vai acontecer? Vai atrofiar. Vai se enfraquecer. Eu quero falar aqui hoje para você, queridos, você que já é batizado com o dom de línguas, de oração em línguas. Eu já deixei a oração em línguas guardada na gaveta durante algum tempo. Porque a gente vai vendo, não, a oração em línguas não pode falar na igreja que é alto, porque se falar é para edificação própria, mas você, não, quando está tendo louvor, está adorando, se você sentir a vontade de orar em línguas, ore em línguas, isso aí, para você. Quando está tendo oração aqui, está orando aqui, você sentindo, ore em línguas aí para você. Eu aqui não posso orar em línguas aqui sem interpretar, mas você pode orar para você aí, se fortalecer. E na sua casa, enquanto está tendo louvor, quando você está trabalhando, ore em línguas. E você vai ver como que você vai ser fortalecido. O que vai acontecer na sua vida. Um renovo, um fortalecimento que você vai ter. Queridos, você acha que Deus daria alguma coisa para nós que não fosse útil? Isso é sério, queridos. Você dá uma coisa importante para o seu filho e ele não usa, você fica triste. Agora Deus deu a oração em línguas e você pega e não usa. Você acha que isso não é importante? Nós estamos negligenciando o Espírito Santo que habita em nós, que a gente não busca Ele, não busca os conselhos dEle, não busca a direção dEle, não busca se aprofundar, estar mais próximo dEle, a entender, ter relacionamento com Ele. E nós também estamos negligenciando a oração em línguas. Para encerrar, queria ler em Atos 2:17. Quero pedir para você ficar em pé. Atos 2:17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos sonharão. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Deus quer derramar o Espírito dele nesta igreja. Amém? Mas para isso, a gente tem que buscar. A gente tem que se alimentar, ter relacionamento com Ele na nossa casa. Falar com Ele na nossa casa. Queridos, você não precisa estar no momento, ter todos os dias ali, estar no momento, ter ali uma hora separada, só para você com Deus. Não precisa disso todos os dias.
Mas você pode, no seu trabalho, você pode, na sua casa, você pode estar ali cozinhando. Você pode estar num carro, na moto, alimentando o Espírito Santo de Deus. Buscando o Espírito Santo de Deus. E Ele vai derramar o Espírito dele sobre a igreja. Ele vai derramar bênção sobre a sua casa. Ele vai derramar bênção sobre a sua família. Ele vai derramar bênção no seu trabalho. Ele vai direcionar o seu caminho. Ele vai direcionar a sua casa. Mas para isso, hoje, eu quero falar para você hoje. Hoje nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender de estar negligenciando, não estar dando devido valor ao Espírito Santo e não estar dando devido valor à oração em línguas. Eu quero pedir para você fechar os olhos.